na auréola, tá? No momento em que esse bebê colocar os lábios em toda a sua auréola, vai ocorrer um estímulo para o cérebro. O cérebro vai liberar hormônios que vão agir sobre a mama para produzir leite, tá? Esse é o mecanismo fisiológico da produção do leite. Então, assim, ó, o fato da mãe estar grávida, ela tem uma circulação hormonal que vai fazer com que ela tenha uma produção muito pequena de leite, que não é suficiente para amamentar o bebê, né? É um estímulo inicial. O que faz com que ocorra a produção de leite e a sequência do aumento de produção de leite, aumento conforme a demanda que o bebê mama? É esse estímulo correto. Então aí é que entra uma série de intercorrências e a nossa preocupação é fazer com que a mãe entenda que o bebê tem que pegar a auréola e não o mamilo. O mamilo não é feito para ficar chupando ali. Ele tem uma pele sensível, delicada, ele pode rachar, pode doer, e isso tudo bloqueia a liberação de hormônios, do estímulo que vai para o cérebro e a produção de hormônios para a mama. Então, assim, ó, o passo inicial, o suporte inicial que a família, sabendo dessas orientações, vai fazer, a mãe que está pós-parto, que fez uma cesárea, que não pode se mexer tanto, eu que sou acompanhante, que sou avó, eu vou estar olhando se esse bebê está pegando adequadamente. Para quê? Para que esse estímulo ocorra de maneira correta desde as primeiras vezes que o bebê vai ao seio, para que a gente tenha esse estímulo e, consequentemente, comece a produção de leite, porque o bebê não tem fome desesperada nas primeiras 24, 48 horas. O bebê tem uma fome que vai aumentando progressivamente. Se eu fizer o estímulo adequado, o meu leite vai ser produzido também na mesma proporção. E é esse leite, é o colostro, que a Carol falou, que é rico em imunoglobulinas, que é rico em proteínas, que tem uma composição extremamente, como se fosse uma vacina para as crianças. Traduz assim, ó, a memória imunológica da mãe é o que tem de mais importante. Então a gente precisa fazer esse trabalho inicial. É 2, 3 dias que é mais difícil. E se alguém me dissesse, não, é super tranquilo, não é. A gente não pode ser fora da realidade, a gente convive com isso diariamente. É difícil, a gente sabe que os bebês choram, tem que ter paciência. E aí esse suporte familiar, esse apoio da família é que vai fazer com que esses 2, 3 dias iniciais, até esse bebê fazer essa pega adequada, para que a gente consiga ter sucesso nessa amamentação. Eu acho que isso é extremamente importante. Aí agora vamos conversar algumas dúvidas que sempre surgem, né? Como então, se eu tenho que fazer a pega correta, né, Carol? Isso. E esse meu mamilo, para que serve esse mamilo? A gente sabe que o mamilo, ele vai ser encostado no céu da boca, justamente para desencadear o reflexo de sucção. E se a mãe tem um problema, o meu mamilo é plano, o meu mamilo é invertido, isso vai fazer com que eu não consiga amamentar, porque ele não vai desencadear o reflexo? Como é que funciona mais ou menos? Não, a gente tem, né, estratégias, né, para que a gente consiga com que esse mamilo invertido ele tenha uma exteriorização. E aí, com isso, a gente consegue com que o bebê faça a sucção direitinho, né? E pegue toda a auréola ali. E para isso tem estratégias, né, doutora? A gente faz ou com geralmente com um produto que ele já é mesmo, parece uma conchinha assim que a gente vai sugar o mamilo, a gente pode fazer. Outra estratégia que é muito importante é fazer a massagem antes desse bebê sugar, né? Isso daí ajuda a manipular ali a mama e vai deixar ela mais leve para que o bebê consiga fazer a sucção. A massagem, né, Tânia, é muito importante porque o bebê consegue, a mama fica um pouquinho mais mole
e o bebê consegue fazer a sucção. Então, a própria sucção vai fazer com que esse mamilo exteriorize, né? E isso ajuda muito. Eu acredito, né, que a massagem é uma das principais estratégias para realizar a esterilização. É muito importante que a mãe veja a partir do momento que ela ficou grávida. Quando ela ficou grávida, ela já pode conversar com o seu obstetra para revisar essa mama, para ver lá na frente como é que vai ser a amamentação. Então isso faz parte do pré-natal, né? Então já tem um mamilo invertido, ou mamilo plano, então já vou começar a manipular, fazer essa massagem que está colocando, para que após o nascimento do bebê eu não tenha tanta dificuldade. É claro que vai ter um pouco de dificuldade, mas não tanto, se tu já tiver trabalhado isso aí. Exatamente, isso não é contraindicação de amamentação. Né? Absolutamente. Pode ser um pouquinho mais difícil, pode. E aí, reforçando o que tu falou, para ter uma ideia assim, ó, da massagem, o bebê não pode chegar numa mama que é um balão cheio, entendeu? E isso não pode acontecer, porque se a gente pegar um balão cheio, o bebê vai fazer a pega, vai resvalar e vai cair lá no mamilo, vai machucar esse mamilo, ou não vai ter o mamilo, ele não vai conseguir pegar. E aí a dor vai ser pior para a mãe. Exatamente. E a dor acaba fazendo todo o bloqueio daquele sistema ali, mama-cérebro, né? A gente, sim, é bem isso, é fundamental, porque a gente sempre diz que não pode ficar igual uma maçã caramelizada, rígida. Exatamente. Tem que esvaziar, a gente costuma muito, né, Carol, e vocês aqui, os pediatras, sabem, a gente costuma muito fazer ordenha manual, fazer o esvaziamento dessa mama, porque a gente já teve mães, e já tem mães que chegam com o bico todo machucado, ou com muitas fissuras, e se a mama tiver cheia vai acontecer isso, porque como a doutora disse, não tem como pegar o estímulo é muito ruim, então resvala, o bebê resvala sempre, e o bebê não vai pegar, então realmente é importante. Lembrando, né, que um sinal de atenção de que a pega não está correta é a dor. E o mamilo machucado. E o mamilo machucado. Exatamente. Amamentar não dói. Isso. Vamos partir desse princípio. Se tiver doendo, para tudo e começa de novo, porque não tá legal. A pega não tá correta. Nos treinamentos que eu tive, eu sempre oriento na maternidade. Eu aprendi uma técnica e que a gente, na prática, consegue ver que funciona. O bico não projetado, um bico faz o sentido anti-horário ao redor da auréola com o dedo, no sentido anti-horário, vai fazendo uma massagem, ele vai projetando. Então isso é bem interessante, assim, essa técnica de ir fazendo, né, no sentido anti-horário. Vai circulando o mamilo. Vai circulando no mamilo e ele começa a projetar. Então a gente orienta, são coisas simples, básicas. E essa massagem ela tem que ser leve, né? Não pode apertar, forçar, porque às vezes a gente acaba vivenciando, né? A gente Tânia, que eles acabam apertando achando que vai sair mais. Não, tem que ser uma massagem leve. A gente também orienta a não colocar compressas quentes, pode acabar, a mama tá tão sensível, pode acabar queimando uma mama, então tem que observar muito isso, esse cuidado com a mama, além de ter o cuidado todo na questão do aleitamento, temos que cuidar essa mama para ter o sucesso do aleitamento materno. Agora vou fazer uma pergunta, Tânia. Sim. Como que a gente vê e sabe se essa pega tá correta? Como que eu vou dizer, mãe, ó, tá pegando direitinho, tá ok? Sempre nas práticas bem orientadas e na maternidade, né? Primeira coisa, se enrola todo o bebê, enrola. O bebê, ele não vai poder virar e pegar a auréola, ele vai puxar só bico, ele vai pegar o bico do seio, aí vai fazer, eu sempre falo isso para as mães, vai dar um estalinho, quando estiver dando esse estalinho, como se estivesse mastigando, ele não está correto. Então, o que a gente orienta? E vocês podem confirmar comigo, as mães têm medo de desenrolar os bebês, principalmente no inverno. Mas tem que desenrolar. Tá muito frio? Coloca uma mantinha em cima. Em cima, claro. Desenrola. Barriguinha com barriguinha, bracinho para trás, faz um C e posiciona a mama, faz com que o bebê pegue na auréola e bico. A tendência das mulheres, né, da mãe que está amamentando, é levantar o ombro,
A gente sempre vai lá, orienta, relaxa o ombro, posiciona. O bebê vai acabar tendo sucesso no aleitamento materno, porque essa sintonia mãe e bebê é fundamental. Isso é mãe e bebê que vão se entender, mas esses princípios básicos, eles são fundamentais. Então, é uma coisa simples que a gente sempre orienta na maternidade, está sempre falando a mesma coisa, mas barriguinha com barriguinha, bracinho para trás. Porque se eu deixar o bracinho próximo à mama, eu sempre oriento a elas. É como se eu estivesse tomando água com o rosto no lado. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Se eu posicionar o bebê, a minha barriga com a barriguinha do bebê e deixar próximo, relaxar o ombro, muitas vezes falam, mas eu tenho que fazer a prega, porque o bebê vai se afogar, ele vai tapar o narizinho, elas falam muito. Ele não vai tapar o narizinho. Se tiver a pega correta, eu vou ver que a ventaninha está afastada. Então a gente sempre diz que muitas vezes a preguinha, tesoura, corta, né? Então relaxa. Se tiver essas práticas simples e que é o sucesso da amamentação, eu vou poder ficar com mais afeto, vou curtir mais a amamentação entre eu e o meu bebê, porque realmente a pega é o sucesso disso tudo. Exatamente, e a gente tem que, resumindo, a auréola o máximo possível dentro da boca do bebê, se possível toda a auréola dentro da boca, que é a área que a gente vai fazer o estímulo correto, que o bebê ficar com o lábio invertidinho, né? Ele fica com o lábio assim, ó, e depois como tu percebe... de peixinho, né, doutora? Exatamente, que aqueles bebês, eles ficam até com aqueles calinhos que a gente diz. Fino lábio. Fica o lábio todo levantadinho, que é da observar pega a correta. bochecha, né, que tá enchendo na hora que ele tá sugando. Se estiver mastigando... A deglutição, de como ele está engolindo, né? Porque às vezes tu não observa se ele está deglutindo. Então a deglutição também é importante para ver se a pega está correta. Tá? Não, e explicar para as mães que a auréola é toda aquela parte escura do seio. Isso. O que a gente está falando, a pessoa não sabe o que é auréola. A auréola é aquela parte redonda que fica atrás do mamilo. Isso, Escura que é. O mamilo é aquilo que teoricamente é mais proeminente. E lembrando que a auréola, ela também ela aumenta de tamanho no momento em que o bebê suga. Então ela faz um preenchimento da boca do bebê, né? E isso ajuda na sucção. Porque a auréola, no momento que ocorre a produção de leite, é como se fosse favinhos de mel ali atrás. Que o bebê aperta ali e jorra o leite. Isso. Então, por isso que ela aumenta. Essa produção de leite se deposita toda ali, onde os ductos terminam, né? Na auréola. Engurgitar a mama, né? Mais uma colocação. Tem que ter horário? Quantas vezes o bebê tem que mamar? Como é que a gente deve proceder a essa orientação? Geralmente a gente orienta livre demanda, né? E o que é a livre demanda? É quando o bebê tiver vontade de sugar. Né? Observar sempre, se vai ficar muito tempo também a gente precisa observar, porque tem alguns bebês que são muito pequenos, né? Ou que têm idade gestacional, né, doutora? Esses bebês mais prematurinhos, eles têm mais sonolência, né? Então é importante a gente observar isso também, né? E tá sempre estimulando, sempre no momento em que o bebê quiser. Não tem um horário correto para que a gente colocar no seio. Quanto mais ele sugar, mais leite vai juntar, né? Mas tem algumas coisas importantes que nós temos que colocar dentro disso aí. É importante porque o bebê vai ter um ciclo de 24 horas, tem um momento em que ele dorme mais e um momento que ele acorda mais. Se a gente... durante o dia deve estimular mais esse bebê, não deixar passar de 3 horas e estimular, colocar ele no peito, porque aquele bebê que passar 5 horas dormindo de dia, ele vai acordar muito mais de noite. E nós temos que tentar fazer esse ciclo adequado. E outro ponto importante, o bebê que perde mais peso é um bebê que ele precisa ser acordado para mamar. Por quê? Porque à medida que ele vai perdendo peso, o metabolismo dele fica mais baixo, daqui a pouco a glicose baixa um pouco mais e ele vai ter menos estímulo para sugar. Então esses bebês a gente tem que ficar atento e também colocar mais frequentemente no peito, porque senão quando tu vê,
eles acabam perdendo mais peso e entram num ciclo vicioso e acaba fazendo até hipoglicemia, tá? E outra coisa, Marilene, também a importância de não deixar o bebê fazer o seio da mãe de bico. É uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado também. A teta é pra mamar. Tá mamando, tá na teta, não tá mamando, não tá na teta. Esse é um princípio básico para te não machucar o teu mamilo. Não é chupeta, né? E para te fazer a produção de leite adequada. Outro ponto que eu quero chamar a atenção, que assim, ó, os bebês prematuros, tardio, acima de 34 até 36 semanas e 6 dias, são bebês que a gente já sabe que tu tem que ter um cuidado maior, que são bebês que vão sugar menos. Esses a gente já sabe e fica atento. Mas bebês de 37 semanas são bebês a termo precoce e que se comportam muitas vezes da mesma maneira. Por que a gente está falando isso? Porque o ideal é nós termos bebês de 39, 40 semanas. Esses bebês vão facilitar em muito a amamentação. São bebês ativos, são bebês que sugam mais e que tu não precisa estar com esse cuidado todo. Agora, bebês de 37 semanas até 38 semanas, tu tem que ficar mais atento também aos horários, né? E não deixar esse bebê muito tempo sem colocar no peito, tá? E a primeira mamada? O que vocês acham? Qual o momento? Quando? Né? Esse bebê nasceu, como é que a gente trabalha dentro do hospital? Como é que funciona esse estímulo à primeira mamada? Não pode. A hora de ouro, né? Que a gente chama, minuto de ouro, né? E essas gotinhas são mesmo um ouro líquido. Dentro do hospital, após o bebê nascer, já é, né, entregue à mãe e colocado na mama. Essa é o que a gente prioriza, né? E após aquelas mães que têm cesáreas, que têm cesárea, que são têm mais dificuldade, a gente acaba levando até a SR, né, na sala de recuperação, para que façam a amamentação, na primeira hora de vida ainda. E as mães de parto normal, parto vaginal, a gente tenta já fazer esse primeiro estímulo dentro da sala de parto mesmo. Isso é muito importante até para o vínculo, né, da mãe bebê. Então esse vínculo ele é muito mais estreito nesse momento, além de ter todo o benefício, né, doutora, do leite do colostro. Exatamente. Né? Então são muitos benefícios além do afetivo nutricional. Super importante, né? Que não existe leite fraco, porque às vezes é verdade. Esse ponto eu ia chegar, fundamental, né? Esse ponto eu ia chegar. O leite materno é o melhor leite que tem. Nenhuma indústria, das melhores indústrias alimentícias que nós temos referência, conseguiu fazer um leite igual ao leite materno. Por quê? Porque o leite materno ele tem uma composição diferente do início ao final da mamada. O leite materno, a parte inicial é mais aguada, mais líquida para hidratar, para tirar sede, e a parte final é a parte que tem mais gordura. E se a gente pegar uma lata de qualquer leite maternizado, que as indústrias conseguiram fazer semelhantes ao leite materno, ele é igual do início ao fim. Então assim, ó, só isso já serve para nós dizer que não tem nenhum igual ao leite materno. Né? E a aguinha aquela, né, que o pessoal fala, uma aguinha, aquela aguinha é muito importante. Milagre. Exatamente. É poderosa. Então, algumas vezes, claro, vai ser necessário complemento. Isso aí a gente trabalha no dia a dia e vê que em alguns momentos, mas hoje a gente já trabalha com alguns pontos mais importantes que nos ajudam mais a ser mais tolerantes à perda de peso dos bebês, com critérios, com gráficos, que a gente consegue fazer essa necessidade do suplemento e diminuindo. Eu acho que isso é importante. E uma coisa que eu sempre digo para as mães pensam assim, a doutora vai deixar chorando de fome. Não, ninguém vai ficar chorando de fome. Se for preciso, vai receber o suplemento. Isso vai fazer com que a mãe relaxe, que ela fique mais tranquila
E aí, quando tu vê, esse bebê pegou o peito e quando tu vê, tem muito leite que tu tem que cuidar. E aí a gente tem as estratégias, né, doutora, da colher, do copinho, Exatamente, né? não vamos para mamadeira. Né? Nós temos outras estratégias para que não tenha uma confusão de bicos, né? Exatamente. Para que a gente possa fazer com que esse bebê venha mais tarde conseguir fazer uma pega perfeita, né? Essa confusão de bico que tu fala, Carol, dá uma explicada aí para nossos ouvintes. Porque o bico da mamadeira ou o bico, né, a chupeta que a gente fala, ela é uma sucção não nutritiva, o bico, a chupeta. E a mamadeira, ela tem o bico que é mais fácil, então o bebê não faz tanta força para extrair o leite dali. E isso daí, então, faz com que eles gostem mais do bico da mamadeira. Quando ele suga o bico da mama, ele vai ter que fazer uma força muito maior, um esforço muito maior para extrair o leite dessa mama. E às vezes isso acaba com que ele tenha confusão, né? Faça confusão. Ah, mas esse bico aqui é muito difícil para chupar, né? Para sugar ali. E aí não tá demorando muito para sair, então acaba que não suga. Então isso acaba tendo uma confusão. Dizendo. Porque na verdade a gente não quer que o bebê pegue o bico da mama, né? A gente quer que ele pegue a auréola. E é muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. E no momento em que tu der chupeta nos primeiros dias, por isso que a gente orienta a não dar chupeta nos primeiros dias, no momento em que tu der a chuca, né? O que acontece? Esse bebê vai pra mama e se agarra no bico. No bico. E aí maltrata esse bico, machuca esse bico, o estímulo não sai adequado e aí pode atrapalhar a nossa amamentação. E aí faz a confusão. Exatamente, faz a confusão. Então, por isso que hoje, mesmo dentro da UTI NEL, a gente usa os copinhos, né? E a gente tem visto, tem uma realidade assim, ó, de bebês prematuros que ficaram um longo tempo recebendo por sonda, depois começa no copinho, vai pro peito e pega muito bem o peito. É maravilhoso de ver. Até os prematurinhos se rendem ao aleitamento materno. Aleitamento, é muito lindo, né? Essa transição do copinho para mama. Né, isso é bem importante, porque a gente observa que quando tá com o bico na mamadeira ou com o bico a chupetinha, quando vai pro peito, porque na confusão ali, né, que a senhora falou, o bico da chuca, ele não tem aquela parte da auréola, né? Então ele só aperta e sai. o que o bebê vai fazer na mama. Exatamente. Né? Então acaba tendo todas as lesões de mama que dificultam a amamentação. Exatamente. Eu só queria voltar um pouquinho em relação ao apoio materno na amamentação. Uma coisa que eu tinha marcado aqui, ó, que são as visitas. As visitas, elas são feitas de uma maneira cortesia, mas não é para estar pegando o bebê, agarrando o bebê da vizinha, da amiga. A visita é para a família, né, uma maneira de cortesia. Então, e outra coisa, tem que ser respeitado o horário dessa família para receber essa visita, né? E se a mãe, né, gosta de dar mamar sem ter alguém perto, tem que ser respeitado também. A mamãe vai pedir licença para as visitas e vai, né, dar o seu mamar sem nenhum constrangimento aos visitantes. Então, por favor, visitantes de mães que ganharam um bebê, tenham esse cuidado. Esperem o momento da visita, não é de imediato, apenas a família envolvida é que deve estar mais próxima, né? Que a família que está ali inicial, direta, não é visita. Ela não tá é visita, para ajudar, claro. Visita é depois de 15, 20 dias. Isso, até um mês, mais ou menos. Quando a gente diz assim, à medida que a carroça anda, as abóboras se acomodam, e aí as pessoas começam a ir. E é bem isso. Esse era o recado, né? E realmente, assim, o leite materno meu é para o meu bebê, não é Isso. para o bebê, a outra mãe Essa que tal tem da leite vai amamentação amamentar. cruzada, A amamentação cruzada. Que antigamente nós tínhamos muito isso, né? Mas hoje não mais, e infelizmente ainda, né? A gente ainda vê isso. Mas é totalmente assim, ó, não correto, tá? Mesmo eu, mas é a minha amiga, é a minha irmã, não é aconselhado por ninguém. Nenhuma sociedade estimula aleitamento cruzado. A gente sabe do risco das doenças, de todas as prevenções que tem que se ter. E eu acho que o ponto
extremamente importante disso tudo é o vínculo da mãe com o seu bebê. Exato. A mãe dando mamar no peito é um vínculo. Se a mãe não conseguir dar o peito e ela der no seu copinho, o vínculo é da mãe com o seu bebê, entende? E é completamente diferente o sentimento de dar o mamar do que passar para outra pessoa. Eu acho que isso, além de todos os riscos, né, ainda tem esse fator que é extremamente importante. Bom, Marilene, eu creio que estamos chegando já ao final do nosso programa. Eu deixo, então, o espaço à vontade para que vocês façam as suas considerações finais. Carol? Então, né, a gente está sempre orientando quanto ao aleitamento materno e nós, enquanto profissionais de saúde, protegendo essa amamentação. E eu acho que isso é importante porque somos agentes determinantes nessa prática, né? E sempre auxiliar, quando a gente tiver alguém que estiver amamentando, auxiliar essa mãe, se ela necessitar. Não são bem-vindos, né, comentários, né, brincadeiras. A mãe está num momento de transição, né? É tudo novo, mesmo que seja também, né? Fragilizada, mesmo que seja um segundo, terceiro filho, é diferente. Cada um tem um momento, né? Então que sejamos protetores da amamentação. Tânia? Acredito que isso que a Carol colocou é o importante. A amamentação, ela é um ato de amor. O que a gente já colocou aqui, que eu não vou deixar de ser menos mãe também se eu não conseguir amamentar, mas que o estímulo e a nossa vontade é fundamental. A gente, enquanto profissional de saúde, está sempre à disposição dentro do hospital. Qualquer dúvida também com a mãe pós-alta, pode nos procurar. A gente está ali para poder oferecer à mãe o conforto, a atenção que esse bebê precisa, e a gente quer que todos, né, se estimule, que não fique com as suas dúvidas e que saiam do hospital esclarecidos, e que se precisar a gente está à disposição. Então é importante que nossos ouvintes saibam que o hospital é comprometido com o aleitamento materno. Tá? Eu quero agradecer então a presença da Tânia e da Carol. E a Marilene, fica à vontade então para fazer o encerramento do nosso programa. Um bom dia a todos. Eu gostaria só de reforçar, dentro desse trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria, em que todos nós reconhecemos a importância do aleitamento materno, a melhor forma de alimentação, tudo, mas em momento algum nós podemos deixar de respeitar e apoiar as opções das mulheres, né? Acima de tudo, cabe à mulher tomar as suas decisões, e nós temos, como profissionais de saúde, que empoderá-las para a decisão que ela tomar. E exatamente o que a Tânia disse, o fato da mãe não conseguir amamentar ou de um desmame por qualquer situação não deve servir para perder aquele estímulo e aquele apoio que a gente tem que fazer, porque o mais importante é o afeto que tu passa pro teu filho. Eu acho que esse é um ponto principal, tá? Se não der agora, dá no próximo. Exatamente. Boa tarde. Boa tarde. Foi ao ar programa Revista em Foco. Voltaremos na próxima quarta. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. Na volta, a CPI mira sites que divulgaram conteúdos falsos. Olá, uma excelente quarta-feira a você. Hoje é meio de semana e eu sou o Marcos Vinícius, por aqui neste dia 4 de agosto. O núcleo da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, no Senado, que investiga a disseminação de fake news sobre o enfrentamento à pandemia, avança e deve pedir nesta semana a quebra de sigilo bancário de ao menos 8 sites que propagaram conteúdos falsos. Desde ontem, o grupo conta com o auxílio do delegado da Polícia Federal Carlos Eduardo Miguel Sobral, especialista em crimes cibernéticos, que investigará exclusivamente a disseminação de mensagens enganosas contra a Covid. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. Você está ouvindo 590 kHz.
Somos Rádio Tia Alegrete, a rádio que é apaixonada